Boa Oi, noite, minha querida! Tá me ouvindo? tô. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, não tem nem roupa pra falar que essa mulher é maravilhosa, minha gente. Eita, olha quem fala, tu que é linda. Querida, te convidei aqui hoje, fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Te falei desde o início que você foi uma das alunas que mais interagia, que mais fazia tudo que precisava ser feito, que mais pagou realmente o preço e é super merecedora de estar aqui hoje. Muito Então, eu queria que obrigada. você compartilhasse um pouquinho a sua história com o pessoal e aí eu vou te fazer algumas perguntas e você conta pra gente, tá bom? Tá. Meu nome é Malena, eu sou do interior do Pernambuco. Eu estava parada há 4 anos. Formei, mas comecei a abrir um negócio e aí parei de estudar. Passei 4 anos sem estudar. Durante esses 4 anos, eu cheguei a comprar alguns cursos para essa primeira fase da OAB. Inclusive, cheguei a fazer a inscrição para a prova, mas eu não conseguia estudar, não conseguia me dedicar. Sempre colocava outros planos na frente. Eu tenho família, sou casada, tenho um filho. Então, assim, foi tudo ao mesmo tempo e eu acabei deixando de lado o que eu amava fazer, que era essa área do direito. Tem Então, Na faculdade quando, Mar? Só pra gente se situar aqui em questão de tempo. eu me formei em 2018. 2000 Eu sou Formou em ótima de 2018, então matemática. entrou em 2013, mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Hoje eu tenho 28 anos, Tá. tá? Eu me formei com 25. Eu já, durante o meu TCC, eu já tinha tido a minha filha. Inclusive, eu fiz o TCC, né? Minha menina mamava. Foi uma coisa assim, durante a faculdade eu realmente me dedicava, estudava direitinho. Aí aconteceu que eu decidi abrir um empreendimento na minha cidade e a prova da OAB caía no dia da inauguração que eu tinha marcado a loja. E aí acabou que eu não fui fazer a prova, comecei a me dedicar à loja. E aí o tempo foi passando, eu comprava, acabei me acomodando, porque você sabe que, assim, você ter uma família, acho que até quem não tem família, para conseguir realmente se dedicar aos estudos, não é uma coisa fácil. Então, você tem que realmente escolher isso para você. E eu sempre ficava procrastinando, deixando para lá. E aí eu comprava os cursos, mas não estudava. Por que você E não o estudava, diferencial, Mar? eu não sei, eu acho que é realmente comodismo. Às vezes eu tentava estudar, comprava o curso, passava uns 2, 3 dias ou até mesmo uma semana. E aí depois eu não estudava mais. Porque assim, no meu caso, eu tinha dor de cabeça, eu ficava dispersa. Às vezes eu lia, nem lembrava o que eu estava lendo. E aí eu dizia, meu Deus, eu não consigo mais estudar. Não adianta. E muitas vezes eu sou uma pessoa que gosta muito de incentivo, de alguém que se preocupe, alguém que pergunte, que me acompanhe. E como eu estava muito tempo parada sem estudar, eu queria alguém que realmente me direcionasse, entendeu? Eu queria um curso que me mostrasse realmente o caminho que eu deveria seguir, que eu não tivesse que perder tempo preparando, pesquisando. E aí eu estava em dúvida entre dois cursos. Porém, quando eu vi assim eu olhei, tem muito curso que é assim bem em conta. E eu olhei o Missão, que entre os cursos que eu tinha em mente era o que tinha o valor mais alto. E aí eu lembro que eu assisti todas as suas aulas do 50Q, eu assistia tudo, eu estava presente em tudo. E Então aí foi o você me 50K que você participou. Foi assim que você me conheceu. foi uma imagem patrocinada no Instagram. Hum. E aí eu não conhecia ninguém que já tinha feito, mas eu lembro que durante o 50Q também tinha alguns alunos que foram seus alunos e comentavam: vocês estão com a deusa da OAB, algumas coisas assim.
E aí eu lembro que no 50Q você falou que tinha as aulas pela manhã, que eu assisti também. Se eu não me engano, era 9 da manhã, né? Uhum. A aula e depois o desafio. E aí você falava que você gostava muito de pegar realmente no braço do aluno. Eu até comentei na plataforma, eu digo, minha gente, eu tô vendo a hora a Amanda pegar na minha mão para me fazer a prova. Porque era uma coisa assim, eu tinha vontade de falar, de comentar, de incentivar os outros, que eu vi que o pessoal também estava gostando dos meus comentários. O grupo do Telegram, muitas vezes, quando eu ia mandar uma pergunta, outro aluno já tinha mandado e o professor já tinha respondido. Então, era muito rápido. Às vezes, tem professor que 11 da noite respondia as questões dos alunos. E aí, eu dizia, meu Deus, como é que pode? Assim, é uma coisa que um ajuda o outro. Às vezes, sem nem ter a intenção de ajudar, mas algum outro aluno perguntava algo que era uma dúvida minha. E aí, assim, isso para mim foi um diferencial muito grande, porque eu sentia que você realmente dizia, Malena, estude, Malena, você consegue, entendeu? E aí, esse foi uma coisa, depois que passou a prova, não sei se você lembra, eu até mandei mensagem, eu vou já chorar. Lembro. Porque, assim, eu não acreditava mais em mim, eu acredito muito em Deus. E eu sei que eu perdi 4 anos que eu poderia estar estudando, fazendo o que eu gosto de fazer. Então, assim, muitas vezes a gente gosta de fazer, mas a gente não tem força de vontade, a gente não tem foco, não tem objetivo. E uma coisa que eu aprendi muito com você foi sobre traçar uma meta do que eu quero fazer, entendeu? E correr atrás dessa meta. Como eu estava muito tempo parada, eu não queria comprar um curso que tivesse apenas questões, porque eu pensava, como é que eu vou responder uma questão se eu nem lembro do assunto? E aí, eu assisti às aulas, não sei se tu explicou, né? Ainda o curso, nem sei se fosse falar, mas resumindo. Eu não expliquei, mas pode contar a história. Pode contar a sua Não, história. aí todos os dias, assim que eu ia começar os estudos, eu já ia para a plataforma fazer meus comentários de bom dia para o pessoal. Olhava o grupo, porque eu costumo dormir cedo, e aí tinha muita gente que mandava dúvida à tarde, 11 da noite, meia-noite, e os professores respondiam. E aí no outro dia, pela manhã, eu ia olhar o grupo para ver todas as dúvidas que o pessoal tinha mandado e saber se tinha alguma dúvida que eu também, que era também uma dúvida minha, né? Mas E aí. antes disso, Mari, deixa eu entender uma coisa. Você, voltando na parte que você fez o 50Q, Tá. você antes estudava de outra forma, você tinha outros métodos de estudo e foi o método de estudo do 50Q que você falou, ah, não, isso aqui faz sentido e eu vou entrar? Ou foi o acompanhamento? O que te pegou? Falou, ah, não, é isso aqui. Então, na verdade, foi o todo, né? O todo, a promessa do curso. Que eu acho que muitas vezes quando a gente vê na internet algo que você acha tão completo, você às vezes não acredita que pode ser algo tão completo. Então, eu via que a proposta do 50Q era uma proposta que eu me identificava, que eu precisava, e eu não, assim, eu não vi nenhum outro curso parecido com a sua proposta. Até hoje eu ainda não vejo um curso que tivesse essa proposta e eu me identificava, porque eu sabia que eu estava muito tempo parada e eu precisava de algo completo, entendeu? E é essa questão da a rede de apoio que você dá ao aluno, isso aí me motivava a estudar, a querer passar, a querer mandar meu depoimento para você. É como se você fosse minha amiga. Como se fosse assim, alguém que realmente me abriu os olhos que eu precisava estudar. E aí, a metodologia, a sua forma de mostrar como estudar para a OAB, a leitura da lei seca, que eu não sabia estudar lei seca, entendeu? Aí, essas coisas, aquele compilado com os artigos que você passava, os artigos que mais caíam, que imagina aí quanto tempo eu ia perder
para conseguir saber, por exemplo, os artigos que mais caem em ética, que é uma matéria que tem um peso muito grande. Então, assim, foi para mim um curso, como é que eu posso explicar? Assim, algo muito prático, para a minha realidade, para o que eu precisava, algo que realmente me dizia direitinho o que eu deveria fazer, e eu só confiei e segui o que tinha lá. Mas você falou que você tem um filho, né? Eu tenho uma filha. Hoje ela tem 5 anos. Como é que você conciliou tudo isso? Porque quando eu vou fazer 50Q ou qualquer outro evento gratuito, eu sempre abro um questionário. E aí, em uma das perguntas do questionário, eu pergunto para os inscritos: qual é a sua maior dificuldade? O que você acha que te impede de conseguir a aprovação? E 75% das respostas é a mesma coisa: tempo, 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 tempo. Então, tem gente que tem mais tempo, a pessoa estuda só, os pais pagam a faculdade, não precisam trabalhar. Tem gente que trabalha, tem gente que cuida de casa, e tem gente que tem filho, então tem uma rotina tripla muitas vezes. Estuda, talvez faz estágio, cuida dos filhos, tem que estudar especificamente para a OAB, além de estudar para a faculdade, fazer TCC muitas vezes. Como é que era a sua rotina? Desde a hora que você acordava até a hora que você separava para estudar, o que você fazia? Então, no meu caso, eu não estou trabalhando fora, né? Porque eu acho que em casa a pessoa trabalha mais. Aí, pela manhã, quando a minha filha estava na escola, por isso que eu durmo cedo, porque ela levanta muito cedo para ir para a escola. E aí, pela manhã, quando ela estava na escola, aí eu aproveitava esse momento para estudar. Então, o horário que eu mais tinha era pela manhã, que era quando ela estava na escola. E aí, durante a tarde, quando ela estava em casa, aí eu tinha que realmente, era 1 horinha, 40 minutos, mais ou menos, pouco tempo, porque se ela estivesse comigo, eu tinha que, né, dar atenção, e é uma criança. Às vezes ela ia brincar, ou ia para o parquinho, o pai dela também levava muitas vezes para o parque, para a casa da tia dela. E aí, o momento que eu tinha só, eu estudava. E algumas aulas, eu andava com fone de ouvido. E aí, se eu estivesse indo na rua almoçar, eu ia com fone de ouvido, escutando uma aula. Eu fazia assim. Isso é um negócio que eu falo muito pro pessoal, de multiplicidade de fontes. Quando você tem múltiplas fontes de estudo, você consegue ir encaixando. Parou um pouquinho, dá para responder algumas questões. Vai de um lugar para o outro, dá para assistir uma aula ou ouvir uma aula. Então, quando você tem uma rotina muito corrida, você ter diferentes formas de estudo ajudam a deixar a sua rotina mais regrada, né? E ir encaixando como um Tetris as atividades. Eu lembro que a gente fez uma viagem, acho que uns 8, 10 dias antes da prova da OAB, foram 15 dias. E a gente foi fazer um passeio de lancha. E aí, durante o passeio, minha cunhada estava dançando e tudo. Ela: Marlena, vamos dançar? Marlena, larga o celular. Aí eu fui mostrar ela, eu estou respondendo questões. Durante o percurso que a lancha fazia o passeio até onde tem a parada, que é para o pessoal descer e tomar banho, né, lá na praia, eu fui o percurso da lancha respondendo minhas questões. E aí, na academia, fazendo... Eu acho que eu fiz uns 4, 5 dias de academia durante esses 40 dias de preparação. E aí eu também ou assistia a aula ou respondia algumas questões na esteira. Era isso. Todos os momentos livres eu respondia pelo menos questões sobre a aula que eu já tinha visto. Eu não cheguei a responder questões sem a base antes, sem a aula. Excelente. E assim, a maioria das aulas que eu assisti realmente parecia assim, outra língua. Porque eu realmente não lembrava do que eu estava estudando. E também mudou muita coisa nesses 4 anos. E aí as aulas foram fundamentais. Entendi. Então você estudava a lei antes e depois a aula, ou você fazia o contrário? Estudava pela aula e depois ia para a lei, ou não ia para a lei? Primeira aula. Primeira aula. Primeira aula. Tá.
Aí depois da aula, eu ia para a lei e por último as questões. Entendi. Às vezes tinha algumas disciplinas, como processo civil, que assim eu me surpreendi, que durante a faculdade eu não conseguia acertar uma questão de processo civil e eu comecei a gabaritar os simulados em processo civil. E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Mas assim, como eu te disse, essa questão de você ter tudo traçado e organizado para você estudar é o essencial, principalmente para aqueles que não têm tempo a perder, que era o meu caso. Então, assim, você realmente me entregava tudo pronto para eu fazer no dia, tudo mastigadinho, e eu só ia cumprir as metas. Todos os dias eu cumpria as metas. Às vezes eu costumo dormir cedo, mas às vezes, se não desse tempo eu responder as questões, eu ia até mais tarde, mas eu não deixava nada para o outro dia, nada para não deixar atrasar. Você conseguiu fazer todos os dias das 6 semanas? Fiz as 6 Todo semanas. dia, assim, rigorosamente, todas as aulas? Todos os dias. Os Caramba. simulados, eu lembro que o meu primeiro simulado, acho que eu fiz 26. O primeiro é o do desespero, né? Que é que você faz o simulado e fala, meu Deus, não tem mais chance, já era, lascou. O primeiro simulado, e assim, eu passei, eu acho que foram umas 6 horas ou mais, respondendo esse primeiro simulado. Foi muito cansativo, eu tinha muita dor de cabeça a primeira semana. Eu li um pouco, acho que por estar muito tempo parada, e aí eu lia um pouco, ou eu assistia a aula e já me dava dor de cabeça. E aí, aos poucos, eu fui acostumando com a rotina de estudo, com os horários, e comecei assim a ir melhor, né? A levar menos tempo durante os simulados. Você lembra das notas dos seus simulados em cada um deles? Você lembra Eu se tenho, foi aumentando? Oi? eu tenho tudo anotado. Ah, é. Eu tenho tudo anotado, mas o primeiro foi 26, aí o segundo eu aumentei para 30. Inclusive, eu fiz uma coisa que tu nem recomendava, mas eu fiz um simulado um dia antes da prova da OAB. E aí, nesse simulado, eu acertei 39. Aí eu disse, meu Deus do céu, aí eu me arrependi. Eu acho que foi assim, uma das únicas coisas que tu falou e eu não ouvi. E no final me arrependi, porque eu fiquei assim, preocupada, eu fiquei com medo, eu digo, não vai dar certo. Porque uma prova anterior e eu não consegui responder, não consegui passar e eu me desesperei. E é porque nos outros simulados que eu estava fazendo, eu comecei a aumentar, tirar mais de 40, tirar 50, quase 50. E o que eu fiz um dia antes, eu acertei 39. É claro, você está num nível de ansiedade absurdo e você passa tudo isso para o simulado. Não dá para você fazer 50 pontos no simulado e fazer outro acertar 30 e poucos. Aí eu realmente vi que, assim, foi um erro, mas porque eu estava muito nervosa, muito ansiosa, e eu achei que eu ia ficar mais calma, porque como eu estava com uma crescente muito boa nos simulados, eu digo, acho que vou fazer uma noite, um dia antes. E aí eu peguei um simulado inédito, e fiz no sábado, e acabou que a pontuação foi péssima, 39. E aí eu viajei para fazer a prova. E eu viajei assim, meio que no desespero. Meu Deus, por que eu fiz esse simulado? Arrependida. Eu me arrependi. Só eu acho assim que foi um erro que eu cometi. Foi fazer esse simulado. Mas o restante eu fiz tudo certo, graças a Deus. E a prova, como é que foi no dia? Você estava nervosa? Você conseguiu fazer tranquilo? Você chegou em casa? Como é que foi? Então, no dia da prova, eu vou fazer a prova sem almoçar, porque eu tenho medo de dar sono.
Hum. E aí, no dia da prova, eu acho que eu não tava muito nervosa, não. Eu fiquei mais nervosa no sábado, quando eu vi o resultado ruim. E aí, no domingo, eu só pensava assim, não, eu dei realmente o meu melhor, entendeu? Eu pensava muito nisso, que tinha dado o meu melhor, que Deus tinha me dado uma nova oportunidade de estudar, de correr atrás de algo que eu tinha deixado para trás. E eu fui mais, eu acho que eu estava mais tranquila na prova. E assim, eu lembro que eu tinha muito medo de ética. Eu achava que eu ia reprovar porque eu não ia ser boa em ética. E eu lembro que a primeira questão que eu fiz de ética, de meu Deus do céu, a primeira eu acertei. Que eu acho que é assim, a primeira questão, às vezes a pessoa fica pensando, meu Deus do céu, como vai ser essa prova, né? E aí a primeira questão eu tinha certeza que eu tinha acertado. Aí foi pegando confiança. Tem também umas estratégias, não sei se é para falar, mas as estratégias que você deu, não tem como não passar, não. No Sinceramente. dispositivos de engenharia da aprovação? Se você abrir o dispositivo, só vai ter mensagem minha lá. Eu acho que eu mandava todo dia mensagem lá. Porque eu olhava e eu dizia, meu Deus, como é que ninguém parou para ver isso daqui, para analisar isso? Uma coisa assim, não, impressionante, impressionante. A pessoa às vezes pode querer errar a questão, mas com as dicas que você dá, não erra não. E em que ordem você, seguindo os dispositivos, Mai, em que ordem você fez a prova? Você treinou e aí você fez na ordem natural mesmo? Ou você foi primeiro para as que você tinha mais facilidade? O que deu melhor nos simulados e o que você aplicou na prova? Então, uma coisa que você falou muito durante o curso foi que a gente não inventasse, não fizesse novidade na hora da prova. Uhum. Seguisse o que a gente tinha feito durante o simulado. E eu realmente fiz. Eu respondia primeiro as questões às 9 mais. Tá. Primeiro as 9 mais, as que eu tinha mais. Que eu tinha me preparado melhor, né? Que eu tinha estudado durante o curso. Uhum. Depois das 9 mais, aí eu ia responder as que eu achava assim, que era mais fácil. As questões de estatuto da criança e do adolescente, entendeu? Eu Uhum. marquei uma estratégia, as que eu deixava por último era empresarial, que não entra na minha. Exatamente. A que eu deixei por último de toda a prova foi empresarial. Que eu acho que se eu pudesse eu nem tinha respondido. Mas, enfim, foi a que eu deixei por último. E a empresarial, eu tentei usar justamente a estratégia que você passou. Porque eu não entendia nada com nada. Empresarial foi só na estratégia. E aí, quando você chegou em casa, você já foi conferir? Você deixou para depois, esperou a Não, lista? Como aí, foi? mulher, eu sou engraçada. Ó, no caminho, a minha irmã me mandou o gabarito. E aí, quando eu vi, O faltavam gabarito uns 17, oficial ou gabaritos o extraoficiais? oficial. Tá. Eu sempre olho logo o oficial, não perco tempo não. Bens a Deus multiplicai, Senhor. Aí, eu disse, Milena, é o nome da minha irmã. Quando sai o gabarito oficial, você me manda. Eu pedi até para ela olhar na tua página, aqui no Instagram. Aí, quando sai oficial, você me manda. 7 horas, se eu não me engano, sai. Eu acho que foi 7 horas. Aí, Milena me mandou. Quando eu vi o gabarito, faltavam uns 17 quilômetros para eu chegar na minha casa. Aí eu olhei e disse, não vou nem corrigir, tenho certeza que eu não passei. E ela, por quê? Porque eu coloquei muita letra D e aí não tem muita letra D. Amanda, até hoje eu não sei de onde eu tirei essa informação, que eu coloquei muita letra D. Mas na minha cabeça era muita letra D.
E aí eu disse, não vou corrigir. Beleza. Quando a gente chegou, fui para casa da minha cunhada e todo mundo, minha mãe, meu pai, minha família, minhas amigas, todo mundo querendo saber como se eu tinha passado, né? E eu, não vou, não saiu o gabarito, tô esperando sair. Bloqueei minha irmã, que ela tava só ligando para saber se eu tinha conferido. Bloqueei e aí coloquei a prova dentro da minha bolsa e me tranquei no banheiro e fui corrigir no banheiro. Pra você ver, assim, como eu tinha certeza que era tudo letra D na minha prova. E aí, pronto. Aí, quando eu comecei, que cheguei em 40, eu digo a você, eu nem contei mais. Quando eu vi 40, eu fechei na hora. Eu digo, Senhor, obrigada. Glória a Deus. Você E já saí não tudo pra contou casa. mais? Hã? Você não contou mais as questões? Não, eu contei Ah, depois, no outro tá. dia. Nossa, que susto! Seria um autocontrole, assim, de outro mundo. Não, eu tô dizendo assim, que na hora, Hum. porque assim, o que eu pedia muito a Deus, né? Senhor, me dê os 40 pontos. Eu não quero 41, 42, não, me dê meus 40 pontos para passar, que eu já vou estar super feliz. Quando eu vi os 40, oxe, fechei a prova, comecei logo a chorar. E aí saí do banheiro, fui dizendo a todo mundo, passei, minha piada. E já saiu o gabarito, eu já saiu, já passei. Ai, que maravilhoso. Essa sensação é muito única, né? Muito bom. E eu acho que com alguns minutos eu já fui mandar mensagem para tu. Eu tava lá, ó, no teu direct. Parecia que até já estava pronta a mensagem. Ai, que legal. Má, conta pra gente, qual você acha que foi o ponto principal nos seus estudos? Eu comecei a fazer isso e eu acho que meus resultados mudaram a partir daí. Ou se foi uma combinação de fatores, se é mentalidade, se é estratégia, se é matéria. O que para você fez mais diferença? Estratégia, sem dúvidas. Estratégia e, assim, o que funcionava para mim era eu sempre assistir às aulas antes. Eu vi que muita gente na internet dizia, porque assistir a aula antes você vai acertar as questões, porque você viu a aula. Eu vi que realmente não tem nada a ver. Se você não tem a base, como é que você vai acertar as questões? E aí, no meu caso, que já estava 4 anos sem estudar, sem nada. Então, eu vi a aula, depois fazia a leitura do código, porque uma coisa que você falou, que muitas questões da OAB é exatamente a letra da lei. Então, quando a gente aprende a ler a letra da lei, que a gente começar a identificar ela nas questões. Ver o que realmente não tem nada a ver com a questão, com a lei, e o que pode parecer, né? E aí a gente sempre fica em dúvida em duas questões, e aí pronto. Que eu não sei o que eu posso falar, que não posso. Não, você pode Sobre, falar, sobre pode falar assim, as tudo. estratégias que você passou. Como eu já disse anteriormente, para mim foi assim um divisor de águas. As estratégias me deu muita confiança na hora de fazer simulados. Eu lembro que o primeiro simulado ainda não estava na plataforma as estratégias que você passa. E aí, no segundo simulado, eu já tinha assistido. Toda vez que atualizava a aula, eu já ia assistir. E aí, no segundo simulado, eu já tinha as informações. Teve a mentoria que você deu pela manhã, no dia do simulado, que eu assistia também as mentorias. E me deu, assim, um direcionamento. Por isso que eu falei o tempo todo que você pegou na mão. Porque você deu o real direcionamento de como entender a prova, como conseguir fazer a prova e como é que eu posso falar, assim, como ter segurança para fazer a prova. Que eu me senti segura para fazer realmente a prova. Como se eu fosse, assim, olhar a questão e dizer, é aquela lei lá, pronto, já sei. Desse jeito, foi assim para a prova, confiante. Que bom, querida. Eu gosto muito, eu fiquei muito feliz que você aceitou participar, porque para mim a sua história é uma das que sempre me vem à mente.
Porque eu lembro que você estava sempre lá, eu lembro que você estava todo dia na plataforma, eu lembro que você estava sempre tirando dúvida quando precisava tirar. Você tinha uma filha ao mesmo tempo que estudava, você estava parada há muito tempo, estava parada há 4 anos sem tocar nos livros. Então, sempre que eu penso em histórias de sucesso, em case de sucesso, eu lembro do seu nome quase automaticamente. Eita. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui, de você estar aqui hoje, e a sua aprovação é muito merecida. E eu vou E abrir os essa comentários semana, viu, que sai o resultado também da segunda fase. da segunda fase, dia 11. Ai, como é que tá aí? Coraçãozinho, ó. Tá Mulher, mil? tá. Vai dar tudo Só não certo. acreditar que passei quando eu ver meu nome lá. Deus Vai quiser. estar lá. Amém. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Gente, alguém tem alguma pergunta para Malena? Agora acabou. Amei. Tem um delayzinho Obrigada, da hora viu, que eu... Rede? Oi? O pessoal mandando aí que amou. Eu Ai, não fiz tô o vendo. exame 36. Nossa, eu não tô vendo nada aqui. Eu tô... Ah, é que tem um monte de começou a seguir você e não estão aparecendo nos comentários. Mas tem um delayzinho entre o momento... Você tá vendo os comentários aí, Gabi? Perguntaram qual foi o exame que eu fiz. Eu fiz esse agora, o 36. Tá. Passei de primeira. Quanto tempo de estudo? 40 dias. 40 dias? Foi. Do começo até o fim. É. 4 anos parada, 40 dias. Para quem acha que para os ateus não dá tempo de começar agora. Linda história, amei, parabéns. Nossa, que estranho, eu não estou recebendo os comentários aqui. Eu estou tendo que pegar um outro celular para ver os comentários. Primeira vez na vida que eu vou prestar, 2 anos de AD e nem tive ética na faculdade. O simulado você fez por onde? Essa eu acho que eu sei responder, mas pode responder. Ah, eu fiz o simulado. A Amanda disponibiliza na plataforma. É como eu disse, ela disponibiliza tudo. Ela passa tudo, questões, como é o nome? Revisão. A revisão de sábado, que tem várias questões. E assim, uma coisa que eu notava é que ela colocava as questões matando, umas questões super difíceis. Quando a gente ia ver o simulado da OAB. Mas eu tinha um objetivo muito específico as questões difíceis. A Mari está perguntando quantas horas você estudava por dia, Má. Quantas horas? Você sabe mais ou menos ou dependia do dia? Dependia do dia. Porque tem dias que as aulas também eram maiores, dias que as aulas eram menores. Eu sempre assisti às aulas, não perdi nenhuma aula. Uhum. E às vezes, quando era uma matéria que eu gostava, eu respondia as questões bem mais rápido do que a que eu não gostava. Uma matéria que eu não gostava durante a faculdade me surpreendeu, que eu até me arrependi que não coloquei para a segunda fase, foi civil. Uhum. Porque a professora de civil, vocês não imaginam, ela é show de bola. Ela é show. E aí, a Amanda, que é a professora de civil, né? Assim, eu acho que muitas vezes a pessoa assiste uma live como essa e diz, meu Deus, a Amanda pagou a Malena para ela falar bem desse jeito. Parece que eu paguei mesmo. Mas, olha, eu digo a você, não é. É uma experiência minha de quem comprou outros cursos e não consegui cumprir a meta dos cursos. Muitas vezes tem curso que eles colocam uma coisa que está muito distante da sua realidade, que você não consegue completar o curso. E outra coisa é porque a Amanda, ela dá uns exemplos durante a aula que eu me identifico demais com exemplos. Muitas vezes teve uma questão na prova, que foi até uma questão polêmica sobre a direção. Amanda, lembra dessa questão? Lembro. Era que tinha que ter sido anulada. Da responsabilidade. Exatamente. Tá errado Essa aquela questão questão. aí eu conto até com o ponto dela, porque eu tenho certeza que eu acertei. Uhum. Porque foi um exemplo, parecia até que tu tinha feito a prova. Porque tu usou esse mesmo exemplo na aula. Tu lembra disso, né? Então, Foi, assim, era o exemplo da Lúcia, da Amanda, bicicletinha.
E aí, na Exatamente. questão da prova, era o exemplo, era um filho que tinha sido atropelado, alguma coisa do tipo, né? Era É, da... e aí, a Amanda usa uns exemplos que, para mim, me ajuda demais. Eu ler a questão e lembrar de algum exemplo ou comparar com alguma coisa que vai me ajudar a responder. E aí, por isso que eu comecei a ir bem na matéria de civil, porque a Amanda sempre dava aula e dava o exemplo, dava aula e dava o exemplo. E assim, exemplos práticos, exemplos fáceis de entender. E aí, foi uma matéria que eu fui muito bem na prova, fui bem nos simulados. Com certeza foi por causa de Amanda. Claro, eu me dediquei, eu fiz minha parte, só que assim, é isso que eu quero que quem está assistindo a live entenda, que você tem um profissional que vai realmente lhe ajudar. É muito importante para você conseguir, principalmente quando você está ali muito tempo, como era o meu caso, muito tempo parada. Não é Ah, qualquer pessoa que ia conseguir me ajudar. Mesmo que eu tivesse com foco, com objetivo para estudar, se eu tivesse comprado um curso que não me desse o direcionamento correto, eu não ia conseguir. Por quê? Porque eu não ia ter tempo suficiente para conseguir me organizar. Então é totalmente diferente você acordar pela manhã, abrir o computador e tá lá, Marlene, você hoje vai fazer isso, isso e isso. Faça e bota o ok do lado. Era o que eu fazia. Fazia e colocava lá meu ok, checklist, ok, 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 e por aí vai. tabelinha da vergonha toda verdinha, assim, bem linda. Já vou explicar, gente. Calma isso aí, já vou explicar, já vou responder essas perguntas. Uma última pergunta, o pessoal está querendo saber qual matéria que você fez na segunda fase? Constitucional. Constitucional? Foi. Eu tava com medo desse trabalho, que trabalho na segunda fase foi, meu Deus do céu. Foi Que Deus nos acuda. constitucional. Foi constitucional. E assim, eu acompanhei teu Instagram na segunda fase e eu via lá a tua correção de peça, tudo certinho. E aí eu fiquei, meu Deus, porque assim, se eu tivesse feito a inscrição da OAB durante os 50Q, eu teria colocado civil. Com toda certeza. Mas vai acabar dando certo. Minha querida, você sabe que eu tô torcendo muito por você. Assim que sair seu nome na lista no dia 11, você me manda uma mensagem que eu vou querer saber. E muito obrigada por ter participado aqui comigo. Obrigada a você. Espero que a minha história sirva como inspiração, como exemplo para outras pessoas. Se alguém quiser falar comigo também no Instagram, porque às vezes a pessoa falando assim, eu nunca tinha feito live, né? A pessoa fica nervosa ou fala alguma besteira, me desculpem. Imagina, você tem Mas o meu intuito é ajudar. Fiquei muito feliz que a Amanda me convidou para essa live. Sempre que precisar, estou por aqui. E só para reiterar o que eu já disse, assim, desde a primeira mensagem que eu mandei, que eu sou muito grata à Amanda, porque ela foi essencial na minha aprovação. O curso dela foi essencial e só tenho a agradecer. Não deixem de fazer inscrição, cumprir as metas, porque é show, ser uma missionária fácil. Aprovação na certa. E virando doc agora. Agora eu quero ser doc, viu? Agora eu quero ser doc. Beijo, minha querida. Muito Amanda, obrigada. Obrigada, Jesus abençoe. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Tchau.